Olá, garotos, Paulo Frontin aqui para trabalhar literatura com vocês. Hoje vamos analisar a competência da área 5 do Enem, que diz respeito à literatura. As competências da área 5 dizem respeito à literatura das questões que caem no Enem. Ela diz assim: analisar, interpretar e explicar recursos expressivos das linguagens, relacionando os textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. O que isso quer dizer? Para que você entenda o que está se pedindo na competência da área 5, ela foi dividida, sim, a competência, em 3 habilidades, que correspondem à habilidade 15, 16 e 17. Uma dessas habilidades que vai gerar aquela competência é estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que conhecer o entorno da produção literária, no século em que ele foi feito, no período, na época, né? Porque, como eu já havia explicado para vocês, o entorno, a realidade ao entorno do escritor, do autor do texto literário, ele acaba sendo reproduzido dentro de suas obras. E localizar essas questões de época, que podem ser costumes, leis, condições sociais de uma população, é uma das competências para um bom leitor de literatura, claro, porque é difícil você compreender por que o texto está falando de determinada maneira sobre um assunto, se você não entender o que acontecia na sua época de produção, certo? Então essa é a competência 15. Na competência 16, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. O que torna um texto literário, né, são os elementos que eles correspondem às suas concepções artísticas. Então, cada autor, desse caso, possui uma estética particular para a produção do seu texto, né? O Machado de Assis gostava muito de criar ironias, nem sempre tão perceptíveis, né? Ele tinha uma ironia refinada, certo? Outros autores não mexem com ironia, preferem construir metáforas sobre o mundo, como o Saramago gosta de trabalhar com a questão da metáfora, né? Para explicar o mundo, explicar a realidade à sua volta. Então, assim por diante, personificação, analogias, alegorias do mundo. Então, assim, como esse texto foi construído? Sobre qual concepção estética literária ele foi construído? Isso é uma das competências, a habilidade 16 para você obter a competência da área 5. E a 17, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. O que são esses valores sociais e humanos? São os princípios de ética, de dignidade, né, que o ser humano estabelece para uma vida social. Então, esses princípios, eles não são inalteráveis, né? O princípio da liberdade, que hoje é tão caro, ele já não era tão caro assim em um mundo que praticava a escravidão, por exemplo, né? Então é um valor social, um valor humano que foi alçado nos últimos séculos, né? Com a libertação dos escravos, né? Com a independência, com a autonomia dos seres humanos, do jovem, da mulher, né? E assim por diante. Então, assim, há valores de uma época, valores atualizáveis, né? Que a gente entende que precisa ser modificado, valores permanentes. Então, as obras literárias costumam trabalhar esses valores. E reconhecer a presença desses valores na obra literária é a habilidade 17, que, junto com a habilidade 15 e 16, vai levar você à competência da área 5, que ele está descrevendo com tantas palavras aqui. Certo? Então, agora eu quero que vocês vejam o soneto que eu separei para vocês e procurem uma dessas habilidades aqui. Dentro de uma dessas habilidades, vocês dialogar sobre o texto que foi passado para vocês. Podem escolher de acordo a maior facilidade que você tiver para a compreensão de cada uma dessas habilidades, certo? Aguardo a resposta nos comentários. Um abraço para todo mundo.